Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurado os que são misericordiosos. Hoje nós vamos estudar os itens 9 e 10. Muitas das lições de Jesus foram dadas durante o Sermão da Montanha. Através de discursos, Cristo profere ensinamentos de conduta e de moral, que devem guiar nossa vida cristã, para nos conduzir ao reino de Deus, colocando sua vontade em prática. Uma parte importante do seu discurso é a passagem sobre o cisco e a trave, ou o argueiro e a trave no olho, que é considerado um discurso sobre julgamentos. Com essa pequena lição, ele nos ensina a não julgar os outros e a reconhecer os nossos próprios erros. Muitas vezes julgamos pelas aparências, com falsas moralidades, e esquecemos de olhar para nós mesmos. Jesus nos alerta que nunca devemos julgar os outros, para não sermos julgados, pois somente Deus tem capacidade e autoridade para julgar os homens. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para não julgar, sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e a medida de que usais dessa, usarão convosco. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que tens no teu? Ou como poderás dizer a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como de fato, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar nos outros o bem que o ofusca, em vez do mal que o colocaria em destaque? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto combatê-lo como principal obstáculo do progresso. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu próprio? Essa sentença de Jesus decorre da efetivação da lei da atração de igual espécie. Essa lei perflui integralmente o espírito humano. Ela estabelece simplesmente que uma determinada espécie sempre atrai outra igual. Vemos em nosso próprio exatamente aquilo que somos portadores, sejam coisas boas ou más. A lei aproxima automaticamente espíritos da mesma índole. Se o que nela vemos, porém, é um defeito especialmente marcante, que nos enche de indignação e revolta, que nos tira do sério, por assim dizer, a ponto de sentirmos ímpetos de acusá-lo por sua falta, então
Isso é um sinal infalível de que possuímos aquele mesmo defeito em grau muito maior. Não percebemos a trava em nossos olhos e ficamos profundamente irritados com o argueiro, o cisco, depositado no olho do nosso semelhante. Essa atuação da lei da atração da igual espécie se verifica até mesmo nas expectativas em relação às pessoas da nossa convivência. Por exemplo, demonstrações de inveja, vaidade ou arrogância de alguém normalmente dizem mais sobre o próprio precavido do que sobre o indivíduo objeto da atenção. Se uma de determinada pessoa ou grupo de pessoas estamos sempre esperando algum comportamento negativo em relação a algo, então temos de procurar, contra as nossas certezas mais íntimas, indícios de idêntica conduta negativa em nós próprios. Temos de ser aí implacáveis conosco, se quisermos reconhecer a verdade dos fatos. Esse fenômeno é, na verdade, um grande auxílio outorgado pelo Criador em nosso caminho de desenvolvimento espiritual. É como se passássemos pela vida segurando um espelho voltado para nós mesmos, que assim nos aponta imediatamente as falhas que ainda temos que corrigir. É uma ajuda inestimável para o aperfeiçoamento de cada um, desde que se tenha necessidade, humildade e isenção para reconhecer que aquela mesma falha que nos parece particularmente destacada em nosso semelhante está profundamente arraigada em nós mesmos. E sempre, mas sempre em grau muito maior. Contudo, se a humildade faltar, a indignada criatura continuará no erro, sem se aperceber disso. É provável até que tal erro cresça nela também pela atração da espécie igual e faça afundar espiritualmente cada vez mais, com que o mal se condensa ainda mais em torno dela, sem se dar conta de sua queda. Fiquemos atentos, tomemos cuidado. Quem acusa o outro com o dedo em riste terá um dia de responder também pelas acusações dos outros 3 dedos apontados para si mesmo. Devemos fazer uso da lei da atração em seu sentido certo, mantendo sempre puros nossos pensamentos e nossa vontade intuitiva, para que possamos atrair unicamente o que enobrece a alma e eleva o espírito. Esse estudo, irmãos, foi baseado em livros e teve como referência o Evangelho segundo o Espiritismo.